é um disco. Aí você pode fazer uns riffzinhos, tem uns pica-pauzinhos assim, clean. Às vezes vou com dúvida, às vezes vou sem querer, às vezes vou pra ensinar, mas vou também pra aprender. Às vezes vou só pra ver, às vezes vou para crer. Como que podes me amar, mesmo sem eu merecer? Vou para me transbordar, pra ter o que oferecer. Se alguém vier perguntar, eu logo vou responder que a igreja sou eu, 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 que a igreja sou eu. Às vezes vou quando dá, às vezes vou sem querer, às vezes vou pra ensinar, mas vou também pra aprender. Às vezes vou só pra ver, às vezes vou para crer. Como que podes me amar, mesmo sem eu merecer? Às vezes vou pra chorar, alguns amigos rever, às vezes vou pra escutar, mas eu também pra dizer que a igreja sou eu, 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 que a igreja sou eu. Lá menor. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas hoje Ele habita em nós. Lá menor. Que eu consiga refletir tua graça, te adorar e me arrepender. Virada, virada. Que a igreja sou eu, 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 sustenido. Que a igreja sou eu, que a igreja sou eu, que a igreja sou eu. Acabou, que a igreja sou, que a igreja sou eu. Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Bem-vindos a todos, não só o pessoal da comunidade Somos, mas você, amigo, amiga, que aceitou o nosso convite para estar com a gente aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Carla Andréia e eu vou ter o privilégio hoje de conduzir a gente numa conversa. Para o nosso bate-papo de hoje, eu coloquei um tema, que é uma pergunta, na verdade. E a pergunta é: quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Para iniciar esse nosso bate-papo, eu vou convidar você a ler comigo Eclesiastes 7, o verso 10. Vamos lá? Diz assim, olha: não digas, porque os dias passados foram melhores que os dias de hoje. Porque essa pergunta não vem da sabedoria. É muito curioso a gente ler esse versículo aqui, né, lembrando que vem inspirado por Deus através de Salomão, que foi um sábio, e ele diz que não é próprio daqueles que são sábios fazer a pergunta: mas gente, né, os dias, né, lá de trás não foram melhores que os de hoje? E cá para nós, quem nunca pensou assim? Quem nunca soltou alguma frase como: ah, bons tempos era aquele. Ah, mas aqueles tempos não voltam mais. Creio que de alguma forma, inconsciente ou consciente, falando, né, verbalmente ou pensando, eu creio que todos nós, em algum momento da vida, pensou assim, né, comparando o tempo presente
com alguma experiência do passado e fica meio que saudoso, reflexivo, pensando que os tempos passados eram melhores do que hoje. Só que, segundo o que nós lemos aqui, isso não é muito sábio. Ficar preso a esse pensamento, ficar preso a essa pergunta. Mas, gente, por que colocações como essa, perguntas como essa, nos colocam no lugar de tolos? Porque quem não é sábio é tolo. O que está por trás disso para nos colocar nessa posição? Nós que, obviamente, queremos ser sábios, pedimos a Deus a cada dia que nos dê sabedoria. Por quê que não é sábio ficarmos perguntando, como ele sugere aqui, por que os dias passados foram melhores que os de hoje? E pensando nessa nossa conversa de hoje, nesse nosso bate-papo, eu fiquei ponderando pelo menos 3 coisas. Né? Por que razão Salomão falaria isso aqui, né? O sábio Salomão? E uma das coisas que eu penso, né, para ele chegar a essa conclusão, uma delas é a seguinte: quando nós comparamos, né, um tempo com o outro, quando nós ficamos olhando para trás, né, e achando que lá nós enfrentamos coisas melhores do que hoje, qual que é a tendência? Nós queremos viver aquilo que não tem mais como viver. Passou. Ficou para trás, né? O que nós vivemos, já vivemos. Então, esse ficar preso ao passado, sabemos que isso não é saudável para nós. Uma outra ponderação que eu fiz a respeito disso é que quando nós ficamos a perguntar, né, por que os dias passados foram melhores que o de hoje, é que nós temos a tendência com isso de não valorizarmos as oportunidades do tempo presente. Se eu fico lá atrás no passado, preso ao passado, não tem como eu estar observando as oportunidades do presente. E, enfim, ponderei também a questão de perguntas como essa nos coloca nessa posição de não sermos sábios porque nós deixamos de desfrutar de um presente que Deus nos dá, que é a vida, que é o dia presente, que é o hoje. Se eu fico olhando para trás e valorizando mais o ontem do que o hoje, estou desprezando esse presente que é uma dádiva de Deus. Então essas foram algumas ponderações que eu fiz tentando entender o porquê que, se fizermos perguntas como essas, nós ficamos numa posição de pessoas que não são sábias. E você pode escrever aí no chat também o que te vem à mente, né? Por que razão nós não devemos fazer perguntas como essa? Por que nos tornamos tolos ao estarmos nos posicionando assim? Pode escrever aí aquilo que veio à sua mente. Muito bem. Pensando tudo isso, né? Por que Salomão diz essa verdade? Pensando nessas ponderações, me veio à mente um livro que, se você não leu, das duas uma. Ou você leu, ou você já ouviu falar. Quem mexeu no meu queijo? Não já? Se você não leu ainda, fica uma dica. Foi um best-seller, né? É um livro que traz muitas experiências, aprendizados interessantes. Quem escreveu foi Spencer Johnson, em 1998. E eu quero falar aqui, resumidamente, o que trata esse livro. Você vai entender por que eu lembrei dele ao refletir nesse nosso bate-papo. Ele fala de 4 personagens, né? Tem 2 homenzinhos, que é o Hall e o Ren, e tem 2 ratinhos, Scarren e Sniff. Com esses 4 personagens, ele conta a história de que eles estavam em busca do seu queijo, que representa aquilo que eles gostavam muito, aquilo que dava realização na vida deles. E eles percorrem sempre, diariamente, labirintos para chegar numa estação de queijos. E eles encontram, se deliciam, né, com aquele queijo. Os ratinhos
eles não têm o mesmo raciocínio, né, que os homens. Estão com raciocínio abaixo. Porém, com o instinto deles, eles começam a perceber que está diminuindo o queijo e já começam a procurar novas estações. Enquanto que os homens, com o intelecto mais rebuscado, com tudo isso, tem uma complexidade maior para chegar a algumas conclusões, e eles acabam se atrapalhando ali, não percebendo o cenário. E aí, isso me lembra um outro texto também de Salomão, Eclesiastes 9:12, que diz o seguinte: os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Então, esses 4 personagens se viram assim, né, numa situação que exigiu mudança. Mas os ratinhos conseguiram prever antes, com seus instintos, e foram para a nova estação de queijo. Ren e Hall, eles permaneceram lá naquela estação lamentando. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Sendo que isso não adiantava em nada. Até que Hall, ele percebe que não tem como ficar daquela maneira e ele sai, então, pelos labirintos em busca dessas novas estações. Uma vez que o amigo não queria, né? Ren se posicionou em ficar lá lamentando. Ele não se permitiu passar pelos labirintos e encontrar algo novo. Resumindo, quando Ren percebe que realmente não tem nada, mesmo assim ele não se permite sair daquela condição, fica no comodismo. Hall, por sua vez, ele quando chega à nova estação, mesmo tendo atravessado momentos de medo, momento de se sentir perdido, ele também se sentia livre, né? Porque ele percebia que estava cada vez mais perto de alcançar seu objetivo. Chega na nova estação, né? Consegue seu objetivo e vê que os ratinhos já estavam lá. Né, os ratinhos tinham conseguido e teve muito aprendizado, né, com tudo isso. Tanto os ratinhos quanto o Hall, eles não se permitem mais deixar acabar o queijo, né, eles já entenderam, então eles permanecem com o tênis de corrida e mesmo com o queijo da nova estação, eles vão em busca de outros. Por que eu pensei nesse livro, né, Quem Mexeu no Meu Queijo? Porque me parece que tanto a pergunta de Salomão quanto a reflexão de Spencer Johnson tem muito a ver com o seguinte: cada um de nós temos a necessidade de estarmos dispostos a enfrentar os labirintos da vida diante das mudanças que se apresentam. Todos nós, de alguma forma, somos surpreendidos no decorrer da vida com alguma surpresa, com alguma coisa na nossa vida. E nós somos convidados, então, a colocar o nosso tênis e continuar perseguindo, então, o nosso objetivo, indo pelos labirintos da vida. Por isso que não é sábio nós ficarmos lamentando, né? Quem mexeu no meu queijo, ficar se perguntando por que os dias passados foram melhores. Bem, nós todos, e isso eu falo com relação ao planeta, estamos vivenciando o tempo que nós não gostaríamos de viver, definitivamente. Todos nós já falamos, não vejo a hora disso tudo passar. Eu mesmo já falei, gente, não vejo a hora de acabar tudo isso, estamos juntos, né, reunidos. Então todos nós lamentamos muito por esse tempo. Mas eu fico a pensar, é sábio ficarmos lamentando e olhando para esse tempo que passou, para esse tempo antes da pandemia? Será que é sábio essa posição que nós nos colocamos? Será que não caberia para nós uma outra pergunta que nos levaria realmente a percorrermos o labirinto e irmos em busca de algo novo diante dessa mudança? Qual seria a pergunta mais sábia para nós nesse tempo? Essa semana nós tivemos ouvindo, né, o debate aí, foi notícia, né, manchete nos jornais, a respeito do STF. Se libera ou não municípios e estados para estarem se reunindo nos templos, né? Pessoas se reunindo para missa, se reunindo para cultos. E, sinceramente, eu fiquei pensando, é esse o debate que nós queremos? É sábio pararmos nesse patamar?
Não estou dizendo que eu não quero voltar para o templo. Não estou dizendo isso. Eu entendo a importância disso, mas fico a pensar se como igreja é essa a nossa discussão nesse tempo. Fico a pensar o seguinte, venha comigo nesse raciocínio. Quando a gente dá uma olhadinha para a história da igreja, e a gente lembra lá do tempo de Constantino, né, um pouco antes, isso estamos falando do século III, houve uma grande perseguição e os cristãos não podiam ler, né, a Bíblia, os livros eram queimados, eram torturados. A igreja viveu realmente um tempo muito difícil. E até que chega então o momento em que tudo isso chega ao fim, a igreja sente aquele alívio, afinal Constantino, que era filho dos imperadores, se converte ao evangelho, dizem que sua mãe também se converteu, e a igreja, que até então estava reunida em catacumbas, estavam reunidos nas casas, né, em pequenos grupos, agora tem grandes templos, catedrais, tem basílicas. E a gente vê então com essa herança templista. E é tão curioso como está enraizado em nós essa questão do templo, que depois que houve então essa oficialização, né, do cristianismo, e então as pessoas alegres iam para o templo. É muito curioso porque mesmo nós que sabemos que templo é apenas lugar de reunião, que não é igreja, olha como está enraizado. Nós crescemos falando que nós vamos à igreja. Eu vou à igreja. Nós vamos à igreja. Os cristãos do primeiro século não iriam entender o nosso vocabulário, iriam perguntar, hã? O quê? Você vai à igreja? Como assim? Porque igreja não é onde, igreja não é endereço, igreja é quem. Então percebe como isso está enraizado em nós, essa cultura templista, e quanto que é difícil para nós sermos iludidos e sermos como que pegos numa pegadinha e ficarmos amarrados nessa questão de se reunir ou não se reunir no templo. Eu acho que cabe a nós muita sabedoria, independente de decretos, o que é mais prudente para nós. Não é a preservação da vida? Não é entendermos que aquilo que nós somos ninguém pode tirar de nós? Ninguém. Nós somos igreja do Senhor. Eu vou citar aqui alguns textos que você com certeza vai se relembrar e concordar comigo de que ninguém pode tirar isso aqui de nós. A Bíblia nos fala que nós somos templos do Espírito, somos templo, habitação de Deus. Nós somos a construção, esse edifício de Deus, cuja pedra principal de esquina é o próprio Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas, que coisa linda é a palavra de Deus. Somos pedras vivas nessa construção. Nós somos corpo de Cristo. Tudo isso que foi conquistado na cruz, ninguém, nada, nenhuma situação pode tirar de nós. Nós temos exemplo de cristãos do primeiro século que passaram por tamanha perseguição, e aí vem aquela narração de Estevão, né? E que foi morto, apedrejado. Mas com tudo aquilo, o que aconteceu? A igreja se espalhou e o evangelho foi espalhado e chegou a muitas pessoas. Então, mesmo diante do caos, diante de uma situação triste, porque o que nós vivemos é sim uma situação triste, por isso que queremos sair dela. É tempo de luto, é tempo de muita tristeza, de escassez, de insegurança. Mas com tudo isso nós podemos sim viver um tempo de aprendizado, de crescimento, de alegria, de novas experiências, porque o Deus da igreja está com a gente. E isso nada nem ninguém vai mudar. Não é sábio ficarmos olhando para trás, é sábio entendermos o que nós vamos fazer com a realidade de hoje. A realidade de hoje é que nós estamos impedidos. Nós estamos vivendo uma grande pandemia, e isso é real, pessoas estão morrendo. O que nós iremos fazer neste tempo? Nós temos tanto os cristãos do primeiro século, como tantos cristãos já, né, séculos passados, mais próximos de nós, que marcaram a história com o seu sangue.
Temos cristãos hoje que estão em países não evangelizados, portas fechadas para o evangelho, e estão sendo torturados, mas eles não deixam de ser igreja. São igreja perseguida, mas não deixam de ser igreja. E isso é a mesma coisa com a gente também. Sofremos sim, tiraram de nós algo que nós gostamos muito, que é de estarmos reunidos num local, mas ninguém pode tirar de nós o ser igreja. Eu lembro de um pastor, ele contando sobre o seu pai. Ele cresceu, ele é da Ucrânia, e ele cresceu com o seu pai fazendo o seguinte: seu pai, ele conseguia uma folha da Bíblia, porque os crentes rasgavam a Bíblia para cada um ter um pedacinho, e quando chegava a parte dele, ele ia escrever tudo à mão para ele poder ter aquela parte da Bíblia quando tivesse que passar adiante. Sendo que não para por aí a história. Ele tinha que fazer isso esperando o dia de lua cheia, porque não poderia acender a luz para não despertar suspeita na polícia e ser pego. Ele não podia falar alto, ele tinha que fazer tudo muito quieto. Tempos difíceis, com certeza, esses cristãos passaram. Mas tempo que os ajudaram a realmente se posicionarem como igreja do Senhor Jesus, a perseverarem nesse ideal de ser igreja, coisa que ninguém pode tirar desse povo e nem poderá tirar de nós também. Nós somos igreja do Senhor. E nós, que não queremos ser como o rei, né, aquele homem pequenininho que acabou relutando a mudança. Permita abrir um parêntese aqui. Nós temos uma estatística pela AME Evangelizar, que diz que 75% dos cristãos resistem à mudança. Fecha parênteses. Nós não queremos ser como Reim, que resistiu à mudança e correu o risco de sermos distintos. Nós não queremos ser... nós queremos ser como os ratinhos, né? Que estavam prontos ali com seus tênis a percorrer o labirinto, ser como Hal, né? Que até demorou um pouquinho, mas se posicionou. Então, nós... e queremos estar nesse lugar de sabedoria, eu queria lançar um desafio para nós. Não vamos ficar lamentando e olhando os dias que nós não temos mais. Vamos olhar para frente. Vamos nos permitir percorrer esse labirinto, por mais que seja desafiador para nós. E vamos viver novas experiências. O desafio é o seguinte: nós, comunidade Somos, vamos fazer a diferença para uma escola nesse tempo de pandemia? Eu sei que as escolas estão fechadas, muitas delas, mas as escolas estão funcionando. Eu escrevi algumas coisas aqui que nós podemos fazer a diferença, colocar o nosso tênisinho, percorrer o labirinto e ser igreja. E você pode escrever aí no chat também, ou na nossa reunião do Zoom daqui a pouco, você pode verbalizar a sua ideia, a sua sugestão. Eu pensei no seguinte: nós poderíamos, por exemplo, marcar um dia e estarmos cumprindo com todo o protocolo, mas orando pelas escolas, e ligando para a direção e podendo dizer que nós estávamos com essa iniciativa e se eles tinham alguns motivos de oração. Assim a gente se faz presente na comunidade escolar. Nós poderíamos também, com essa proximidade com a direção, quem sabe adotar uma, duas famílias que não têm condições de, por exemplo, estar sustentando a sua família, dando alimento para a sua família. Sabe aqueles alunos que dependem da merenda para se alimentar? Nós podemos descobrir algumas dessas famílias e estarmos ajudando com alimentos. Nós poderíamos observar se tem algum aluno que está muito atrasado, está sofrendo demais as consequências dessa pandemia, não ter acesso, né, presencial às escolas, e quem sabe adotar um, dois alunos e darmos reforço escolar. Se não formos nós diretamente, mas amigos nossos que têm essa condição e poder adotar um aluno, uma aluna. Enfim, são várias ideias que eu anotei aqui, você pode anotar algumas também. Penso que pode ser sim, nesse tempo, uma iniciativa onde nós podemos ser eclésia. Aquela congregação, aquele povo, aquela assembleia que faz diferença fora, que impacta a sociedade fora. Nós que somos os chamados para fora, se lembraram?
Isso é ser igreja. Lembrando que nós não queremos, a exemplo daqueles personagens, ouvir o seguinte. Olha uma das frases que tem no livro. Quando a mudança chega e você não se adapta, você corre o risco de ser extinto. Vou repetir. Quando a mudança chega e você não se adapta, você corre o risco de ser extinto. O que aconteceu com um dos homenzinhos. Eu quero adaptar para nós aqui. Quando a mudança chega e a igreja não se adapta, ela corre o risco de não alcançar os seus objetivos, corre o risco de não ser reconhecida como igreja de Cristo Jesus. E eu termino aqui dizendo o seguinte: todos nós que queremos sim fazer a diferença, não ficarmos lamentando, alcançar esse lugar de sabedoria, todos nós vamos sim colocar os nossos tênis, percorrer o nosso labirinto, buscando novas estações, novas oportunidades para nos posicionarmos com a igreja. Nós queremos sim fazer isso porque nós recusamos a estarmos como Salomão diz, pensando, por que os dias passados foram melhores que os de hoje? Nós nos recusamos a ficarmos a pensar, quem mexeu no meu queijo? Que essa reflexão possa abençoar a sua vida e abençoar todos nós como comunidade de fé. Um beijo para todos, que Deus abençoe você. Até daqui a pouco no Zoom, tá bom? Tchau!